É dessa forma que as pessoas que não têm a presença vão nos olhar. E os irmãos conspiram para matá-lo. Só que Rubens entendeu, vamos jogar na externa para preservar a vida. E joga agora José na externa. E José está num local profundo, na escuridão e sem ninguém. Aqui começa o forjamento do caráter de José. O amadurecimento de José começa dentro do poço. Não é fora do poço, nem no Egito, governando, não, é dentro do poço. Aleluia. Porque ali ele vê que nem a família, como Jesus falou, ainda que a sua mãe te largue, mas o Senhor não te largará. Aleluia. Ainda que a tua família conspire contra você, mas o Senhor não te largará. Aleluia. O Senhor continuará junto contigo. Eu estou pedindo a presença do Espírito Santo nesta igreja, neste altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora passa os comerciantes, a qual passa fazendo compras para levar escravos para o Egito. E a palavra de Deus fala, e quando Rubens se distrai por um momento, Judas vende por 20 moedas de prata o seu irmão para os ismaelitas, midianitas, como queiram chamar. Mediante agora ele vai para a casa de Potifar, dentro do Egito. Mas observa, está no fundo do poço. Os irmãos largou, a família não está mais próxima. Agora é vendido pela família como escravo, por causa da inveja e por causa do ódio. É forte, Jesus. Não deixe o teu coração se corromper pelo mal que as pessoas te fazem, para que a presença não venha sair de você. Aleluia. Mas observamos que tudo tem consequências na nossa vida. Devemos tomar cuidado da forma que nós tratamos os nossos pais, para que os nossos filhos não venham tratar da mesma maneira. Da mesma forma, pastor, que Jacó enganou o seu pai Isaac, os seus irmãos vieram e enganaram ele da mesma maneira. Ele enganou com as vestes do irmão. Agora vem os irmãos enganando com as vestes de José. É forte, Jesus. As consequências dos nossos atos vai se refletir na vida dos nossos filhos. E se os nossos atos não for diferente, eles vão praticar a mesma situação e isso vai passando de geração por geração. Agora ele chega à casa de Potifar. Chegando sobre a casa de Potifar, a conduta, o caráter dele não muda. Ele sabe quem ele é no meio daquela terra estranha. Ele sabe a quem ele serve. E a palavra diz que Potifar vê que Deus é na vida dele. Aleluia. E a prosperidade está sob a mão de José. Aleluia. Tudo na casa de Potifar começa a prosperar com a abundância, somente por causa de José. Ele vê a multiplicação através do servo de Deus sobre a casa dele. Será que nós estamos sendo da mesma maneira nos ambientes, nos lugares aonde nós chegamos? Aleluia. Será que nós estamos transbordando a presença, a comunhão, a mansidão e os sonhos e os projetos de Deus para outras vidas? A palavra de Deus agora fala, porque todas as vezes que começamos a caminhar na presença, que está indo tudo bem, o diabo arma armadilhas para nos trazer acusação, para nos defamar. Mas a nossa posição vai mostrar a quem nós servimos. Aleluia. A mulher agora de Potifar coloca os olhos sobre a vida de José, não esquecendo que ele vai para o Egito com 17 anos. Mediante ela agarra ele e ele sai correndo. Mas sabe o que isso chama a atenção? Que quando ela quer se deitar com ele, ele fala, não posso fazer isso, porque o meu senhor, que é Potifar, entregou tudo nas minhas mãos, entregou toda a casa, e somente voz que ele não me deu, e eu não vou fazer esse mal contra o meu senhor. Sabe o que isso mostra? É gratidão. Aleluia. A gratidão que José tinha pela vida de Potifar, independentemente do que ele veio fazer depois, independentemente do que as pessoas fazem com você. Não se esqueça as vezes que ela te estendeu a mão e te ajudou. Seja grato, não quebra a tua Aleluia. por causa de palavras, acusações, ou porque a pessoa vai te aborrecer. Mas somente agradeça. Não se esqueça que lá no passado, 2, 3, 4 anos atrás,
Foi essa pessoa que te ajudou. Aleluia. Ainda que ela veio te decepcionar agora, não se esqueça, não seja ingrato. Seja grato à pessoa que lhe ajudou, que estendeu a mão para você quando você estava na pior, quando você estava largado por todo mundo. Mas teve uma pessoa que interviu, porque Deus mandou. Aleluia. Foi Deus que mandou Potifar comprar José. Porque o projeto era dentro de uma terra estranha, o projeto era dentro do Egito. Mediante a tudo isso, vem a acusação. Depois da acusação, agora vem na prisão. Mas até na prisão ele mantém a sua conduta de servo, na presença de Deus. Aleluia. Tudo que foi entregue na prisão prosperou na mão de José. Aleluia. A palavra de Deus agora fala que há 2 servos do faraó, a qual estão presos, o padeiro e o mordomo. O padeiro morre, o mordomo volta agora para o reinado, servir faraó. Só que tem uma questão. A palavra fala que José fala: não se esqueça de mim quando sair daqui, fala de mim para faraó. E se passa um certo tempo, quando vem Deus sobre a vida de faraó e lhe dá um sonho de 7 anos de escassez, de 7 anos de fartura, a qual veio vacas gordas saindo do rio e vacas magras saindo e engolindo as gordas. Ele se levanta, fica perturbado, volta a deitar, agora tem um novo sonho. Sonho com espigas de milhos, vacas gordas, comida, e do mesmo broto sai umas espigas magras que engolem também. E nenhum dos feiticeiros, dos magos do Egito tinha tradução. Sabe o que isso nos mostra? Que virão pessoas atrás de nós, pelo fato de que Deus nos usa, para poder intervir em situações que elas não conseguem ter controle e não sabem como lidar. Porque foi derramado um espírito de sabedoria sobre a igreja de Cristo, mediante a nossa busca, mediante a nossa entrega. Mediante a sabedoria que Deus nos entregou, mediante aos dons que Deus nos entregou, serão usados para intervir em situações Aleluia. de vida de pessoas que necessitam ser ajudadas. Então aguarde alguém te chamar. Aguarde a pessoa vir pedir a tua ajuda. E no momento certo, Deus vai falar assim: vai. Aleluia. E o que eu colocar sobre os teus lábios, sobre o teu coração, assim você diga para essa pessoa. Aleluia. Agora traz José. Mas por quê? O mordomo se lembrou. Se lembrou. Sabe o que significa? Pode passar o tempo que for, mas se lembrarão de você numa hora. Aleluia. Se lembrarão de você uma hora. Não importa. Não importa. A quem você ajudou. Pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas no momento certo se lembrarão de você e pedirão ajuda para você. Para que o nome de Deus venha a ser honrado através da sua vida. Aleluia. Agora chega José sob a presença de Faraó e traz todo o discernimento do sonho a Faraó e explica sobre uma grande fartura que ocorrerá sobre todo o Egito e sobre toda a terra. Depois disso virá uma escassez. E na terra onde ele foi escravo, acusado e preso, foi a mesma terra que tornou ele governador do Egito. Aleluia. Vocês não estão entendendo? Linda, Jesus. Não importa o ambiente, não importa o lugar, ainda que te acuse, ainda que tentam te escravizar, ainda que tentam te prender, mas é do ambiente ao qual você está que Deus vai lhe honrar, para mostrar para aquele que não serve a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor nosso Deus. Aleluia. A palavra agora diz que ele começa a tomar conta de todas as províncias sobre o Egito, sobre o redor. Os 7 anos de fartura ele armazena tudo. E agora chegam os 7 anos da escassez. Agora se lembra de Jacó? Quando entramos para ver toda a história de Jacó, Deus fez o quê? O abençoou e multiplicou. Mas por que na escassez não continuou a prosperidade dele? E ele teve que descer até o Egito.
Jacó era abençoado, o Senhor abençoou, multiplicou a riqueza de Jacó. Mas por que as bênçãos e a prosperidade não continuou no dia da escassez? Porque até aqueles que são abençoados, o Senhor faz travar as finanças, faz travar tudo, para que o nome daquele ao qual o Senhor quer exaltar, venha a ser exaltado. Aleluia. Então, mediante a isso, agora o Senhor cessa as bênçãos de Jacó, para que José venha a ser honrado no meio da família. Se alguém da tua família ficar na escassez, é porque Deus vai te honrar para ajudar o escasso. Aleluia. Glória a Deus. Guarda isso na tampa do teu coração. Se no meio da tua parentela começa a entrar escassez, começa a entrar falência, e o Senhor começa a te abençoar com abundância, é para mostrar para a tua família o que o Senhor está fazendo sobre a tua vida, e assim você ajudará aquele que está na escassez. Glória a Deus. E a abundância não tem, mas através da tua vida entrará novamente a abundância sobre a vida do escasso. Aleluia. Agora Jacó manda que seus irmãos desçam ao Egito. E quando eles descem, José os reconhece, não se aguenta, sai da presença e vai chorar, depois volta. E coloca ali uma grande mesa, com tudo que vocês possam imaginar de comida. Mediante isso, eles vêm contra, porque José pergunta se eles são espiões. Mas isso aí, depois vocês podem ler, que é bem longo o trecho da história. E José começa a fazer pergunta e manda que eles vão embora. Só que devolve o dinheiro deles sobre as bolsas que eles tinham trazido para comprar os trigos do Egito. E nisso aí ele manda um dos seus servos ir atrás. Agora traz todos. E sabe o que acontece? Lembra de Rubens? Se lembra de Judá? A palavra agora nos diz: por que fizeste este mal contra o meu Senhor? Um dos servos de José vai atrás e fala isso. E eles explicam, fala, até que chega no resumo: vai e busca o teu irmão mais novo, a qual vocês tinham dito. E Rubens agora vai ficar preso. O que jogou na cova, que aprisionou José dentro das externas, agora vai ficar preso. Porque o que nós semeamos, nós vamos colher, pastor. Aleluia. Não vai colher, pastor. É Nós vai colher, igreja. Aleluia. Não importa que seja ímpio ou crente, nós vai colher todas as nossas ações. Aleluia. Agora o que tinha jogado sobre o poço está aprisionado. E está preso na terra qual seu irmão foi vendido. Aleluia. Agora vai e busca Benjamim. O seu pai não queria, porque amava muito Benjamim. E agora a palavra nos diz que eles voltam. E mediante a tudo isso, novamente se prepara mais algo contra a vida dos irmãos que José estava fazendo para testar o caráter deles. Ele enche tudo de novo, as bolsas, etc. E pega a taça e coloca sobre a bolsa do mais novo. A palavra de Deus agora nos diz que novamente faz a mesma coisa. E eles voltam para o Egito. E agora fala José: teu irmão mais novo será escravo. Judá fala: não, eu serei o escravo. Eu serei o escravo agora no lugar do meu irmão mais novo, senão meu pai não aguentará. Olha que coisa interessante. Rubens joga na externa para prender seu irmão. Depois Rubens fica preso na cadeia. Agora Judá, que tinha vendido seu irmão como escravo, agora se dispõe a ser escravo no Egito, a qual vendeu seu irmão. Olha o ciclo, olha a sequência que Deus começa a fazer no meio de uma família que quer menosprezar mais novo, mais velho, quem quer que seja. Tomemos cuidado no nosso abrir de boca, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, porque isso pode voltar depois contra as nossas vidas. E agora ele entra em desespero, ele fica aflito. José entra, começa a chorar, e depois ele vem diante dos irmãos e se revela. E todos começam a chorar. Aqui, José testou o caráter. Será que eles estão da mesma maneira? Porque me jogaram na externa, me venderam como escravo. Eu vim para a terra da escravidão. Fui caluniado, fui preso. Como é que estão os caráteres dos meus irmãos?
A palavra de Deus agora nos diz que eles choram. Mas sabe o que é interessante? Que mediante ao decorrer dessa história toda, 2 filhos se nascem. Manassés e Efraim. E olha que interessante, ele coloca o nome do primogênito de Manassés. Porque a palavra de Deus fala assim: Deus me fez esquecer todas as aflições, mal, depende da tradução, que a minha família me causou. Aleluia, Jesus. O segundo agora fala: Efraim, Deus me fez prosperar na terra do sofrimento. Aleluia. Aleluia. Olha as marcas, a cicatriz que ficou sobre o coração de José, referente à sua família e referente à terra que ele estava. Mas em nenhum momento ele mudou as condutas dele, continuou firme, servindo ao Senhor e não quebrando a aliança com Deus. Aleluia. José é vendido para o Egito para promover todos os alimentos que faltaria de escassez. Perdão. José vai para o Egito para preservar a sua família da fome e preservar a nação de Israel, a qual Deus faz uma promessa. Agora entenda o projeto: é tirado da terra, é tirado da família, é levado para o Egito, para que somente a promessa de Deus sobre a casa de Israel, a nação de Israel, da onde iria Jesus Cristo. Por isso que ele vai para o Egito, por isso que ele vai ser governador, para guardar os alimentos na época de escassez, para preservar a sua família. Preservar a sua família. E aonde a história nos relata que depois disso, que é o interessante, não é José que manda descer a família, mas é o próprio faraó. Veja os objetivos e os projetos de Deus, como é na contramão da nossa visão. É verdade, Jesus. Não foi o filho que mandou descer para o Egito, foi o próprio faraó, porque Deus assim tocou sobre o faraó para que trazesse a nação de Israel. Aleluia. Agora sabe o que isso nos mostra? Da mesma forma que a consequência das 12 tribos fez com José, também toda a nação pagaria depois sendo escravo dentro do Egito. Olha a semeadura do mal que produz sobre uma nação, sobre uma família. Glória a Deus. A palavra de Deus agora fala que depois de um certo tempo, Jacó morre por 147 anos, depois de 17 anos dentro do Egito. Depois dessa sepultura por 120, se eu não me engano, José também é a sepultura, mas continua a família lá dentro. E as 2 vezes que os irmãos vêm, eles fazem o quê? Reverência, se dobram. Depois que a família vem também, se dobram. Os sonhos que Deus tinha mostrado para José acontecem depois de 14, 20, 25 anos, mais ou menos, aproximadamente. Acontece os sonhos que Deus tinha mostrado para José. Qual é a dificuldade, igreja? Se Deus fez na vida de José, não pode fazer nas nossas vidas? Aleluia. Glória a Deus. Se Deus cumpriu os sonhos que tinha estabelecido sobre a vida de José para preservar a nação de Israel, tornar ele governador e a família vir se dobrar diante dele para reconhecer que Deus era sobre a vida dele, porque tudo se começa conforme Deus quer, não é pela nossa visão, pelo mais velho, nem mais pelo mais novo, mas começa na partida que Deus quer. Aleluia. Eu creio.